Olá, meus irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje e o nosso Dose de Sabedoria hoje tem uma dimensão diferente. Nós estamos com o irmão Vitor, missionário leigo católico, e hoje nós queremos conversar um pouco com ele a respeito de sua vida, de seu ministério, de sua caminhada com Cristo. O Dose de Sabedoria tem essa missão também, de partilhar a fé, de partilhar a caminhada cristã e ajudar a cada um a viver o seu batismo com aquela perfeição desejada por Cristo, exemplificada pelo Evangelho. Querido irmão Vitor, eu gostaria que você hoje nos falasse um pouco dessa sua vida cristã, uma vez que o senhor sempre foi cristão, mas esse despertar para os dons e carismas, para essa vivência com o Espírito Santo, como é que se deu na sua caminhada? Em que momento esse encontro foi mais forte? Olá a todos, né? E bom estar aqui presente nessa conversa, nessa partilha em Deus, né? Em Deus. Eu passei muito tempo assim na minha vida, assim, como assim vamos dizer assim, a pessoa mais espiritualizada eu tinha uma referência da minha mãe, mas mesmo assim não era algo que a gente podia dizer bem assim, somos pessoas e frequentamos, somos pessoas assim, não. O meu pai sempre foi muito livre. O meu pai, ele teve uma experiência, ele passou um tempo no seminário, mas não era isso, ele saiu do seminário, ele gostou um tempo, então ele me deixou muito livre, ele me deixava nessa independência, dessa decisão minha, né? Então, aquilo ali para mim afastou, então passei muito tempo, inclusive assim, antes da minha conversão mesmo, eu fui 2 ou 3 vezes no máximo a uma igreja. Assisti uma missa, mas mesmo assim durante a missa eu dormia. Não tinha era coisa de profundidade, né? Mas assim, era assistir mesmo, né? Não era participar. Não era assistir mesmo, era só para ficar lá e fui por ele quase que obrigado mesmo, né? Mas não tinha vontade não. Então isso, mas a questão de espiritual, ele sempre acontecia de forma misteriosa, eu não compreendia por causa do afastamento. Certa vez, quando eu tinha 7 anos, eu morava em Natal e no entardecer, por volta das 5:30, eu olhei para o céu e vi uma nuvem, uma grande nuvem, e nesse meio dessa nuvem, era como se estivesse por trás dela, eu via duas imagens, uma imagem de um rei e de uma rainha. Então, para mim ali, hoje eu vejo que é Jesus e Maria. Sentados no trono. Aquilo ali foi algo, assim, eu fiquei espantado. Eu não sabia definir o que era aquilo. Eu ficava assim, nossa, eu vou chamar alguém ali, né? Eu vou chamar, se eu chamar e se a pessoa aparecer e não estiver mais ali. Eu fico isso olhando, eu ficava assim, pasmo, porque eu não sabia, não compreendia. Aquilo ali era um mistério grande, eu não sabia, E para mim até hoje ainda é um mistério aquela imagem, né? Então aquilo ali sempre ficou muito marcado, né? Em minha memória, né? Se foi algo foi grandioso. E também aos 15 anos uma experiência muito forte de uma viagem de dimensão mesmo, só e também não compreendia, né? Por causa do afastamento. Então fui casando. Eu tive essa experiência e no casamento a minha esposa sempre muito espiritualizada, católica também. Porém, tem uma coisa eu sempre dizia, sempre para mim assim, uma coisa eu sempre achava assim, a única religião que eu gostaria de ser era católica. Eu não tinha desejo, curiosidade, pensamento em nenhum lugar, não porque eu achava, mas porque eu simplesmente não tinha vontade. O meu desejo, se eu pensasse, se eu fosse um dia, seria para ser católico, mas mesmo assim algo muito distante. Então, a partir desse momento, a partir desse chamado, ela foi ao congresso. Então, um dia ela foi no seminário, o primeiro seminário do grupo que eu pertenço hoje, é o Grupo Santa Mãe de Deus. Ele foi a primeira, lá ela falava do Senhor também. Mas ela dizia, bora Vitor, bora. Eu disse, não vou passar esse tempo todinho não. Então ela de repente chamou para ir assim, Vitor, vai ter uma oficina de dons. São 7 domingos
E essa oficina é domingo de 8 às 12 lá no Geni Gomes. Mas é só esse período, não tem mais, né? E o pessoal da renovação, esse pessoal de IBC até meio-dia, mas fica até 4 horas da tarde. Não, é só tá bom, então vamos lá. Então a gente chegou lá, começou, eu me achei muito estranho naquele meio daquelas pessoas, muita gente, e eu sou tímido, sou muito tímido, ainda sou muito tímido. E quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei assim, onde é que eu tô, né? Onde é que eu vim parar? E chegou lá, entrou no primeiro momento, teve aquela inicialização, o louvor, e depois do louvor, uma pequena pregação, e teve um intervalo, e foi mais ou menos 9, eu ia saindo. Aí foi quando a irmã, uma amiga nossa que frequentava o grupo, deixou, a Germana, olhou para mim e disse assim, ore, Deus vai fazer muitas coisas através de você, né? Então ela disse, eu disse, não, essa mulher tá doida, nem me conhece, né? Não me conhece não. Aí na volta iniciou a oração, onde foi daqui a pouco, teve uma oração tão forte e houve uma experiência tão forte e os meus olhos se abriram, o véu se rasgou, né? Então eu comecei a perceber dali em diante um outro olhar. Eu comecei a ver um novo olhar. Não foi nada mudou, mas o meu olhar mudou. A partir daquele momento ali, eu tive vontade de conhecer melhor. Eu tive vontade, como hoje ainda tenho vontade, a gente sempre tem que ter essa vontade de conhecer melhor, né? Então isso me despertou muito grande. Hein? Eu iniciei no grupo de oração, ficava lá atrás, era muita gente, e muito tímido eu era. Nas missas na época do Xeregá, tudo sempre cheio. Na quinta-feira, quando abria, era um monte de gente, tinha que ser lá atrás. Eu disse, como é que eu vou entrar aí, né? Como é que eu vou entrar no meio desse povo? Assim, eu desviava e entrava, ia lá para trás, aí começava o grupo, eu ficava lá atrás, e eu sempre ali, eu via as manifestações do Espírito Santo, eu disse assim, nossa, era aquilo ali para mim, né? Um desejo. Na missa da quarta eu via o irmão Emanuel lá na missa das quartas, o irmão pregando, eu disse assim, nossa, e coisa, né? E uma pregação forte, eu disse assim, nossa, também gostaria de ser assim, né? Mas assim, era um desejo, uma vontade de conhecer, uma vontade de mergulhar, não viver superficialmente. Eu sempre tenho esse desejo cada vez mais forte, porque o dom, ele não cessa, ele cresce, né? Ele vai crescendo. Então, às vezes a gente se acostuma até aí. Eu não me acostumar, eu sempre tive muito medo de me acostumar só naquilo ali, não. Era mais, porque Deus é maior, Deus é infinito, Deus é grandiosidade. Então, por mais que a gente se aprofunda, ainda não é nada diante do que Deus é. Então eu tinha essa vontade, mergulhava mais ainda, iria mergulhar, e no decorrer do tempo, naturalmente, as pessoas, né, eu comecei a frequentar a missa da quarta, aí uma ministra que conduzia o texto, uma vez me chamou, sempre foi natural, sempre foi colocado, sempre foi posto. Então, durante o grupo, uma vez me chamaram para fazer uma pregação, e isso foi despertando, eu fui só deixando. Então essa graça da pregação, ela foi despertando em mim, e com isso as experiências também sobrenaturais, espirituais, elas foram aflorando de forma intensa, e isso foi acontecendo cada vez mais profundo, e está acontecendo, né? E a gente sempre tem cada dia uma experiência a mais com Deus, né? Nós percebemos no seu ministério, eu que o conheço há muitos anos, o senhor é usado muito pelo Espírito Santo no dom de curas e revelações, não é? Mas também com o dom da profecia e de pregações. Eu queria lhe perguntar, qual a experiência, digamos assim, mais forte dos dons do Espírito Santo no seu ministério? Foram algumas experiências. Uma delas foi na casa de uma amiga também, né? Então, foi pouco antes, e a partir de um amigo meu, Josimar, né, do grupo também, ele uma vez, depois do grupo, ele chegou para mim e disse assim, olha, eu vi que eu tive uma revelação de Nossa Senhora, ela nos chamando para ir para a missão. Eu disse, não, ela deve ter chamado você só, né? Não, ela chamou nós dois. Então, a partir dele, do Josimar, começou isso. Então, mais adiante, a gente foi convidado para ir para uma casa, e
A nossa amiga tinha alugado, lá tinha acontecido muita coisa ruim durante o período. E nesse decorrer foi eu, Josimar, mais 2 amigos, a dona da casa, mais uma amiga dela. Nisso, assim, nessa oração, começou a oração, então a gente, de olhos abertos, começou a ver vultos passando na casa, vultos. A gente olhava para uma porta, aí via os vultos lá, as portas abrindo, fechando. Uma pessoa começou a se sentir mal, a dona da casa começou a se sentir mal, a amiga dela também procurando, aí foi procurando por um, parou perto de mim. Ela sentiu segurança em mim, era um processo natural. Eu sinto assim, eu indo para a missão não sou eu, então Deus ampara, né? Deus ampara, Ele cuida. Então naquele momento era forte, era intenso, era profundo. Até um amigo chegou e disse: Vitor, se eu tivesse a intimidade que eu tinha com vocês naquele tempo, eu tenho hoje, eu tinha dito bem assim, eu vou embora, eu não aguentava, né? Um outro chegou a abrir a porta, saiu daí, coisas assim. Então essa experiência foi forte, foi marcante também, foi muito profunda. Outra foi numa oração, na casa também de um pessoal que eu conheço, e atrás do marido dela eu vi uma coisa muito ruim, de olhos abertos também, mas foi algo muito intenso. Outra também, tem várias, então um texto que a gente fazia dia de sexta-feira, lá perto de onde eu moro, a gente estava crescendo, então um dia, nesse texto à noite, durante a gente fazia o texto e tinha um momento da oração, e nesse momento da oração veio uma voz muito forte, dizia assim: aponte para uma mulher que está lá atrás, aponte para aquela mulher lá atrás e diga para ela: você saiu do Shalom. E eu ficava com vergonha, disse: não posso dizer isso, porque isso pode ser coisa da minha imaginação, não conheço a mulher, não conheço esse povo, não conheço ninguém. Depois vão dizer: aponte. A voz dizia: aponte, era uma voz bem forte mesmo, aponte. Eu dizia: não posso dizer isso, eu tenho que arranjar um jeito, eu não posso dizer assim. Mas a voz dizia: aponte é ela. Eu disse: só tem uma pessoa, e foi do Shalom, e a mulher levantou, né? Então foi... Se a gente não faz o que Deus quer, a gente passa vergonha depois, né? E também essa foi intensa também. Durante o período, me via também a profecia, profetizava-se na vida de muitas mulheres, ela grávida. Mas era assim, uma coisa assim, e vinha naturalmente assim, quando batia assim, teve as de umas amigas também, a gente foi visitar, e durante a oração me veio assim: não, ela vai ficar grávida. Aí essa amiga foi deixar a gente na parada do ônibus e lá ela disse: olha, a menina tem muita vontade de ter grávida, a dona da casa, né? Tinha muita vontade de ficar grávida, só que ela não pode. Eu disse assim: não, ela vai ficar grávida. Pode dizer, ela vai ficar grávida. Aí ela foi dizer, ela começou a rir, Pronto, um tempo depois ela ficou grávida. Durante um texto também, certa vez, tinha uma moça, ela dizia assim: olha, aí no texto disse: você vai engravidar. Ela também não podia ficar grávida, você vai engravidar, mais uma coisa eu lhe digo: não procure médico, não tome remédio nenhum, você vai ficar grávida. Ela ficou grávida, aí foi para a médica, aí a médica disse assim: olha, tome esse remédio, acompanhou. Quando ela disse, ela perdeu. Aí disse: Vitor, eu fiquei grávida. Aí a médica disse: eu precisava tomar, processo natural, né, a medicina. Aí eu disse: é porque você não obedeceu, você foi dito e você não era para tomar um remédio. Então ela tomou, porém o Senhor é misericordioso e você vai ficar grávida. E ela ficou grávida. Então foi um período e vinha muito isso, muito forte sempre. E outra vez também, numa capela, depois de uma oração, tinha uma senhora, e muito tempo ela participar de bruxaria, feitiçaria, muito carregada. E nessa oração a gente começou a orar, ficou só nós dois, mais uma pessoa, um amigo nosso, e era na capela, a gente iria chamar muita atenção. E durante a oração ela repousou. Quando ela repousou, ela levitou um palmo do chão, levitou. E olhou para mim, quando olhou para mim, eu disse: não, isso aí não é mais ela, isso é o próprio demônio que está nela. Sim. E era assim, foi também uma coisa impressionante, fora muitos
muitas experiências também, né? Mas essas sempre foi muito marcantes, outras muito marcantes também, muito. Sim. Você que está chegando agora, nós estamos com o missionário católico, o irmão Vitor, que reza conosco aqui o texto das Batalhas Vencidas, hoje num programa Dose de Sabedoria, nessa conversa, nesse bate-papo fraterno, para ver e acompanhar a ação do Espírito Santo que age onde quer. Irmão Vitor, inegavelmente a renovação carismática, a sua espiritualidade tem ajudado muito a igreja a nível de mundo, né? Nós devemos a renovação carismática à volta ao seio da igreja de muitas pessoas, a conversão de muitos infiéis. Nós devemos a renovação carismática esse palpitar da vida no Espírito Santo em leigos que eram antes tão indiferentes. O senhor mesmo disse, né, que não sentia vontade nenhuma de acompanhar a senhora, sua esposa. Eu lhe pergunto, qual a importância da espiritualidade, da renovação carismática na sua vida e na sua conversão? Ela foi essencial, né? A espiritualidade, se não tivesse sido ela, provavelmente eu não teria tido essa mudança, né? Ela foi, eu fui encaminhado quase no processo natural para dentro da renovação, né? E até eu não gostava, eu achava as pessoas fanáticas, né? Não, é um bando de doido, não sei, eu não gostava muito, né? Mas a partir daquele momento, daquele entendimento daquilo ali nos aprofunda, né? A igreja sempre é importante, ensina, mas cada vez mais eu procuro, a gente tem que ter essa experiência de aprofundar-se, né? E a renovação, ela me ensinou a isso, a ter esse trabalho, né? Esse despertar de um novo olhar, de uma espiritualidade nova, de mergulhar nos dons, né? E a gente conhecia, mas não era uma coisa na profundidade. Então ela foi essencial, ela me ensinou, eu sou grato à renovação por isso. E a gente sempre também tem que trabalhar nisso, o trabalhar do despertar nos dons, a gente tem que ter cuidado com a vaidade, né? Uma vaidade, porque a gente tem que saber que não somos nós. Tem muitas pessoas que falam assim, quando falam fazer oração, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós somos só instrumentos. Então é bom, mas também é perigoso. Se a gente não trabalhar, se a gente não tiver consciência, ela é também, como tudo, ela é perigosa para a gente, né? Perigosa, e a gente pode até usar em benefício próprio, né? Então, porque também, e até julgar o próximo, né? Porque em muitos momentos, em certos momentos, eu fui fazer uma oração e diante da oração tinha uma senhora lá, nunca tinha conhecido. Quando eu parei nela, eu fui colocar a mão dela, aí vinha ela, fofoeira, grande, reparadeira, não sei o que. Eu disse, eu faço agora, não posso dizer, eu for orar pela mulher, eu não posso revelar o que ela é, né? Eu não posso revelar, mas é uma coisa de anunciar um perigo, eu não sei, né? Tem coisas assim e vem. E a gente tem que ter muito cuidado, muito. Certa vez também eu no grupo, dentro do grupo, eu sentia o pensamento de cada pessoa numa pregação. Tanto que eu não suportei e fui lá para fora para poder respirar. Então são muitos dons e vem, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente ter o discernimento, né? Discernimento. Nem sempre a gente pode dizer tudo e vem para a gente. Prudência, né? É a prudência. Isso, mas é importante. A renovação carismática foi muito importante, os ensinos. E através da renovação carismática, um grande presente na minha vida foi conhecer o irmão Manuel. Oh, coisa boa. Bendito seja Deus por suas graças, por seus dons. Me ensina muito. Irmão. Eu digo mesmo, meu irmão, essa parceria nossa, né? Essa atividade conjunta em favor da Santa Igreja, por meio da espiritualidade, da renovação carismática. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Também assim na igreja, né? A igreja militante que somos nós. Tem pessoas que se adequam completamente à espiritualidade do movimento dos focolares. Tem pessoas que se adequam à espiritualidade do movimento catecumenato. Tem pessoas que encontram a sua espiritualidade na Legião de Maria, no apostolado da oração, ou até mesmo na dimensão pastoral das atividades. Mas a renovação carismática católica, ela veio trazer, é como se fosse uma clarabóia, né? No teto de uma casa, de um prédio,
uma força para respirar depois daquelas grandes lutas pós-Concílio Vaticano II. Então, você pode ter tudo contra grupos de espiritualidade e emancipação espiritual, mas você não pode negar o trabalho benéfico, benfazejo espiritual da renovação carismática. Tem gente que abre a boca e diz assim, né, irmão Vitor? Eu já fui da renovação, diz com desdém. Verdade. E tem muita gente que deve à renovação carismática saber procurar um livro bíblico hoje em dia. Verdade, isso é verdade. Tem muita gente que faz desdém, tem muita gente que diz assim, não, eu já fiz isso. Eu disse, eu já fiz isso. Eu disse, bem, você já fez, então não significa, né? Então, deixou a barca, né? Deixou a barca, né? Isso, a gente é um dom, é um sinal de responsabilidade, né? Sim, a gente não pode simplesmente desfazer daquilo ali. Não é nosso, né? Não é nosso, então a gente não pode. Então a gente tem que trabalhar, tem que fazer, ameaçar, se Deus vai dando a condição para cada um. Para cada um. Então, cada um pode até ter um tempo certo em determinado dom. Pode até ter, né? Mas assim, aquilo ali continua. Eu sempre tenho um receio, às vezes tinha um receio muito grande assim, hoje eu tô com uma vontade enorme, mas quando eu tiver com 70, 80, 90, será que eu vou estar com isso? Então, não, eu quero estar cada vez mais, né? A gente tem que ter cada vez mais, se aprofundar cada vez mais, se deixar-se fazer um homem espiritual, né? E não é desfazer aquilo ali, e nos ajuda, como Jesus disse, se a nosso favor, né? Não sejamos contra, né? E está sendo a nosso favor, não seja contra. Então, tudo que nos ajuda. E, como Jesus também disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, né? O mais importante é a oração. Tem ação, mas também a gente tem que ter a oração, a gente tem que ter a espiritualidade, tem que ter esse encontro, esse desejo de escutar o Senhor, esse desejo de também levar tantas pessoas que a gente precisa, e muitas coisas, às vezes as transformações muitas vezes na vida de uma pessoa vem através da ação espiritual, né? E a gente às vezes não compreende e é ruim, das forças espirituais ruins e influenciam toda uma vida. E se a gente não abrir os olhos para isso, as pessoas vão viver aquilo ali continuamente achando que talvez não, é isso, não acho é aquilo. Então a gente tem que abrir para dar uma nova direção à vida do outro, né? do nosso irmão, da pessoa, para se abra a mente, se abra o olhar, e ele faça uma nova perspectiva de vida, um novo encontro, um novo desejo. E assim muitas vezes aconteceu de pessoas que eu conheço e eles não acreditavam, mas a partir do momento, assim, a gente não pode também chegar na casa da pessoa e dizer é isso, sabendo que aquela pessoa não tem ainda aquele conhecimento. A gente vai fazendo, construindo um novo ali para determinado momento dar uma direção mais forte na vida da pessoa. Então nós estamos chegando ao fim desse nosso momento do Dose de Sabedoria desta ocasião, tendo hoje o privilégio de termos aqui o irmão Vitor, missionário leigo católico, que desenvolve seu trabalho aqui em Fortaleza, e é onde o Espírito Santo chamar. Irmão Vitor, queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos vendo e que hoje, por certo, não estão, digamos assim, em um dia bom, que hoje estão enfrentando batalhas e que não conseguem acreditar em Deus, que não conseguem esperar na sua providência, que não conseguem atinar com o Espírito Santo. Primeira mensagem, assim, ontem eu estava até meditando, Isaías diz bem assim, Isaías 44, 22, diz, volta-te para mim, porque te redimi, né? Volta-te para mim, porque te redimi. Eu percebo assim, e a gente ter essa experiência do amor, ela deveria nos tornar leves, né, irmão? Nos tornar leves. Mas parece que às vezes, assim, na experiência de uma redenção de Deus, às vezes a gente se sente culpado pelo que a gente fez, por que a gente faz, e aquele medo, aquele receio, às vezes, de voltar ao que a gente era. Às vezes a gente faz uma pregação de temor, de temor no sentido de medo, né? Daquele medo, eu tenho que colocar medo, inclusive para mim mesmo, para eu não volte a ser aquela pessoa que eu era. Porém,
a experiência do amor, ele mais uma vez eu digo, ela teria que nos tornar pessoas leves, né? Tantas pessoas assim têm uma experiência forte, mas tem uma face assim, né, pesada dessa coisa. E sim, Deus é amor. Deus é amor e ele nos torna leve. Deus é amor, e esse amor, eu creio nisso. Eu não consigo ver um Deus terrível, eu não consigo ver um Deus castigador, eu não consigo ver aquele Deus que manda praga, manda no seu... É o próprio homem que não aceita e permite que o mal entre. O Egito permitiu que o mal entrasse a partir do não atendimento à mensagem. E quando a gente não atende, a gente permite aquilo ali. Mas não é Deus que castiga. A gente não atendeu os sinais, a gente não compreendeu os sinais, não aprendeu os avisos. Então, Deus, ele é isso. Deus é amor. Ele possibilita esse momento, ele possibilita a dose de sabedoria, ele possibilita todos esses instantes para que a gente tenha uma esperança. E essa esperança ela está sendo findada na nossa vida, parece que ela está sendo tomada na nossa vida, parece que para ter esperança, não, a gente não tem que ter esperança, a gente tem que ter medo. Não, tem esperança, continua a ter esperança na sua vida, continua a ter a esperança. Deixa que Deus tenha essa experiência, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele tem tanto amor, Ele botou seu Filho, Ele veio ao mundo, tanto amor, né? Esse amor profundo, esse amor que vem e nos quer amar, e a gente aprenda a amá-lo, e aprender a amar, a gente naturalmente mudar a nossa vida. Mas essa mudança não é de um dia para a noite. São Paulo, ele passou por um processo para ele chegar a ser quem ele era. E todos nós temos que passar esse processo para a gente chegar a ele ali, ter um crescimento. Mas no amor a gente vence. Tenha esperança. Deus é bom sempre. Amém. Você que quer escutar o nosso irmão Vitor outra vez, entre em contato conosco, dialogue conosco. No entanto, ele está conosco às quartas-feiras, no texto das Batalhas Vencidas, onde o Espírito Santo tem usado os seus dons e carismas grandemente em favor da edificação da igreja que está em você, que está em mim. Então, irmão Victor, muito obrigado. Deus abençoe seu grupo. Amém. Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. E faça vocês caminharem na graça cada dia mais, como o Espírito Santo nos inspira e suscita. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe.